Fala pessoal, tudo certinho? Como vai você? Como vai todos? Hoje nós vamos falar de estrutura básica de umas células eucarióticas. Nós estamos na aula de citologia, então nós vamos falar de células eucarióticas, como vista também como célula animal e células da plantas, que eucarióticas. Você já sabe que uma célula eucariótica ela é constituída por três partes básicas. Um é inventório, que é a membrana plasmática. O citoplasma é o núcleo onde os cromossomos e as estruturas formadas basicamente por DNA. Nas células procarióticas, o DNA é localizado na região do citoplasma chamada de nucleóide, e apesar da diversidade das formas e funções, todas as células são eucarióticas. Elas apresentam algumas estruturas em comum, são imensas em seus citoplasmas, apresentando algumas estruturas comuns e são imensas ao seu citoplasma. Como você está observando aí na imagem, que esse esquema aí, ele representa uma célula animal que chama hipotética. O retículo, ele é endoplasmáticos, como são os lisossomos, que é um complexo de Golgi-Niense, e a mitocondrias são a estrutura do citoplasma. Elas são delimitadas por membranas que elas recebem o nome de organelas. Todas as partes da célula são chamadas de organelas. Além das organelas, há no citoplasma uma estrutura de espécies que são os ribossomos e os centriolos. Cada organela é a estrutura que tem função específica na célula, e você irá estudar todas as células ao longo daqui. Comparando uma célula animal com uma célula vegetal, você pode anotar que há algumas diferenças que são delas. O esquema aí das imagens mostra que a célula vegetal ela possui um revestimento insistente de uma célula animal, que é a parede celular. Olha, a parede celular é um revestimento que ocorre nas células de muitos seres vivos. Ela geralmente é muito resistente. Nas suas vegetais, ela é constituída principalmente por celulose. E por essa razão, ela também é conhecida como membrana celulosa. Então, celulose é a razão conhecida como membrana celulósica. Olha, a resistência de uma celulose ela é considerada equivalente a um aço. E quando nós comparamos pedaços de comprimento de uma mesma massa, então assim fica assim um esquema de vegetal que você pode observar facilmente a presença de duas outras estruturas que também que ocorrem nas células animal. O fáculos é o suco celular e o cloroplasto. Os fáculos de suco celular eles estão relacionados com a capacidade da célula vegetal e conter maior ou menor quantidade de água. Ela pode ter muita água ou menos água. Variando o seu nível, o cloroplasto ele pertence a um grupo de organelas e elas são conhecidas como plastos. Os plastos têm o nome devido à presença de
pigmento verde, que é o clorofila. Você pode estar lembrando que a clorofila ela é necessária da planta a realizar sua função de vida na Terra, que é a fotossíntese. Vamos analisar aqui agora que as membranas elas envolvem as células e o mecanismo de troca entre célula e o meio onde que ela está. Olha, os inventórios das células são unicelulares. Olha, elas vivem em um contato direto com o meio ambiente. O inventório das células elas têm muito contato com o meio ambiente, com a terra, a natureza e também mais. Mas as células e das multicelulares, elas não ficam em contato direto com o ambiente externo do corpo. Com a exceção das células, ela é um revestimento. Na evolução das células, considera que a maior complexidade de organização do corpo dos seres multicelulares, ela está relacionada assim ao surgimento de mecanismos, estrutura e capacidades de levar matéria para energia e todas as suas células. Independentemente, ela está revestindo ao corpo com componente em tecidos mais externos. As células. Então, continuando, independentemente, o revestimento está componente em tecidos mais externos. As células elas precisam trocar consideravelmente a matéria com o meio externo a ela. Essa troca ela sempre está relacionada com as propriedades da membrana plasmática. A estrutura que ela delimita a célula. Vocês estão entendendo, sim? Se vocês estão entendendo que, olha, as células, elas fazem uma troca. Então, ela tem um revestimento ao corpo e eles têm tecidos mais externos. Então, as células, elas precisam trocar toda hora a matéria com o meio externo dela. E nos seres vivos, em que a parede celular a estrutura externa é a membrana plasmática. Essa troca também depende das propriedades das estruturas. Elas apresentam paredes celulares, que é as células das plantas. Então, as paredes celulares elas são responsáveis pela entrada e a saída de uma bactéria. Vocês estão entendendo? Então, a estrutura externa é a membrana plasmática. Então elas dependem da propriedade dessa estrutura. Elas apresentam parede celular, as células das plantas. De certo protistas que dos fungos, da maioria das procariontes, as células procarióticas, como regra geral, elas apresentam a parede celular, cuja composição é típica delas, em forma por sua substância formada pela exceção de carboidratos e como o protídeo. Entre as protistas, as paredes celular, quando elas existem, tem uma composição química que varia muito diferentes grupos, também por sílica, em todos os casos da parede permeável. E também a celulose, ela também está presente nas células em alguns fungos,
mas na maioria deles a parte celular ela é constituída principalmente de quinitina, que também é um carboidrato de uma celulose. Então, pessoal, a parede celular é das células de uma planta. É a celulose que eu estou falando, que é das células, as células das células que são eucarióticas também. A celulose é um policárdio que refere à resistência de mecânica das células. Então, a parede celular, celulose, é permeável, participar de uma passagem tanto no sol frente enquanto o material é desenvolvido em seu contato. Resumindo, para terminar essa aula, além da celulose, a parede celular elas contém outros compostos em alguns casos que podem sofrer impregnações e modificações. Resumindo tudo, as células ela é um revestimento de folhas de certas espécies de plantas. A disposição cera é a superfície bem exposta à parede celular. Então, o inventório das células são unidades, são unicelulares que vivem em contato direto com o meio ambiente. E ficamos por aqui, pessoal, nessa aula. Obrigado por ficar aqui até o fim. E até mais, até a próxima aula de citologia. Espero na próxima.